Fala pessoal, aqui é o professor Pedro Lemos do canal Que Me Ajuda e nesse vídeo nós vamos fazer uma série de exemplos sobre nomenclatura de alcanos, dando continuidade ao vídeo anterior. Já vimos que as principais regras para nomear um alcano são: primeiro, devemos sempre considerar como cadeia principal a cadeia mais longa. Segundo, a cadeia principal deve ser numerada para indicar a posição de cada ramificação. Terceiro, a numeração da cadeia principal deve ser feita de tal modo que as ramificações recebam os menores números possíveis. Quarto ponto, quando temos ramificações iguais, usamos os prefixos di, tri, tetra, etc. para indicar a quantidade dessas ramificações. E 5, havendo ramificações diferentes, elas serão citadas em ordem alfabética. Vamos agora para o nosso primeiro exemplo. Qual o nome da cadeia abaixo? Para nomear uma cadeia, nós temos que saber qual ou quais as ramificações que ela possui e qual sua cadeia principal, já que o nome dessa cadeia vai ser determinado pela ramificação seguido do nome da cadeia principal. A primeira etapa sempre é definir qual a cadeia principal. Lembrando que a cadeia principal é a cadeia mais longa. Olhando para essa cadeia, nós temos algumas possibilidades. A primeira é essa, em que nós temos essa cadeia linear, a parte de cima, que possui 6 carbonos. Além dessa cadeia, nós temos uma segunda possibilidade, que é essa segunda cadeia fazendo uma curva, em que ela vai possuir 7 carbonos. Como nós estamos procurando a cadeia mais longa, naturalmente a cadeia com 7 carbonos vai ser nossa cadeia principal. Percebam que, nesse caso, essa curva que ela faz não é uma ramificação, e sim um prosseguimento da cadeia. A ramificação ela vai estar no carbono 5. A cadeia principal é aquela que ela é uniforme do início ao fim, mesmo que ela esteja apresentando essa curva na representação. Dessa forma, como aprendemos anteriormente, a cadeia que possui 7 carbonos pode ser nomeada como heptano. Hept, 7, ano quer dizer que é um alcano. Na nossa segunda regra, sabemos que a cadeia principal deve ser numerada para indicar a posição de cada ramificação. Temos apenas uma ramificação, que é um metil. Então já podemos começar a construir o nome, incluindo o nome da ramificação. Porém, essa numeração da cadeia deve ser feita de tal modo que as ramificações recebam os menores números possíveis. Então temos que verificar se a ramificação está recebendo o menor número possível. Para isso, nós temos que analisar a numeração nos dois sentidos da cadeia. Esse é o sentido direto, começando da esquerda e terminando na parte de baixo, em que a nossa ramificação está ligada ao carbono 5. Se nós considerarmos o sentido contrário, começando de baixo para a esquerda, a nossa ramificação estará ligada ao carbono 3. Como o carbono 3 é menor que o 5, nós vamos tomar essa numeração para propor o nome da cadeia. Então, nesse caso, nós teremos uma cadeia que será 3-metil-heptano. Heptano significa que é um alcano com 7 carbonos e que ao carbono 3 temos ligado um metil. Vamos fazer agora mais um exemplo. Qual o nome da cadeia abaixo? Já vimos que para nomear a cadeia seguimos a estrutura ramificação, cadeia principal. Então temos que saber o nome das ramificações e temos que saber o nome da cadeia principal. A primeira etapa sempre é definirmos qual a cadeia principal. Para isso temos que considerar todas as cadeias possíveis, desde que tenham um caminho só, seja contínua. Vamos analisar aqui a primeira possibilidade. Se nós pegarmos a cadeia principal como sendo a cadeia linear, nós temos 6 carbonos nessa cadeia. Vamos analisar uma segunda possibilidade, agora pegando da esquerda e fazendo uma curva para baixo. Nós temos então a cadeia com 5 carbonos. Ela já é menor do que a cadeia anterior que tinha 6. Nós temos ainda uma terceira possibilidade, que é começando da direita e fazendo essa curva, e também teremos uma cadeia com 6 carbonos. Chegamos aqui no impasse então. Nós temos uma cadeia com 6 carbonos, que é a cadeia de cima linear, e temos a cadeia com 6 carbonos vindo da direita e fazendo a curva. Qual das duas nós vamos optar para nomearmos essa cadeia? Nesse caso, nós vamos considerar o seguinte:
quando temos duas cadeias de um mesmo tamanho, nós vamos escolher como principal a cadeia mais ramificada. Então vamos analisar novamente nossas duas possibilidades. Na primeira, nós temos uma cadeia com 6 carbonos e apenas uma ramificação. Na segunda possibilidade, nossa cadeia também tem 6 carbonos, porém ela possui duas ramificações, um metil e um metil. Então vamos optar pela cadeia mais ramificada, nesse caso, essa cadeia que possui duas ramificações. Como ela possui 6 carbonos, o nome da nossa cadeia principal vai ser hexano. Agora nós temos duas ramificações, nós vamos definir a numeração dessa cadeia. Lembrando que a cadeia deve ser numerada para indicar a posição de cada ramificação, porém a numeração deve ser feita de tal modo que as ramificações recebam os menores números possíveis. Então sempre teremos duas possibilidades de numeração. Nessa primeira possibilidade, começando da direita e terminando na parte de baixo, nós temos numerando de 1 a 6, que o etil vai estar ligado ao carbono 4 e o metil ao carbono 5. Na segunda possibilidade, começando de baixo e terminando na parte da direita, o nosso metil vai estar ligado ao carbono 2 e o etil ao carbono 3. Então, essa segunda possibilidade de numeração nos fornece a menor numeração para as ramificações. Agora, quando vamos nomear essa cadeia, precisamos considerar que, havendo ramificações diferentes, elas serão citadas em ordem alfabética. Então, quando formos nomear essa cadeia, vamos iniciar com a ramificação etil e em seguida da ramificação metil. Lembrando que sempre quando nomeamos, indicamos o carbono a qual as ramificações estão ligadas. Então teremos que o nome da cadeia é 3-etil, 2-metil-hexano. O que é que esse nome significa? Que temos uma cadeia com 6 carbonos, um hexano, apenas com ligações simples, e que ao carbono 2 temos ligado uma ramificação metil e ao carbono 3 uma ramificação do tipo etil. Por vezes teremos que fazer o caminho contrário, definirmos a cadeia carbônica a partir do nome. E nesses casos, não é comum e naturalmente você deve evitar escrever a cadeia principal em ângulo, como é esse caso. Então, geralmente nós escrevemos a cadeia principal de forma linear, mas percebam que essa representação é a mesma cadeia que representamos anteriormente. Nós temos um hexano e no carbono 2 temos um metil e no carbono 3 um etil, ou seja, temos o 3-etil, 2-metil-hexano, igual à cadeia anterior. A grande diferença aqui é que ela está representada de forma linear, sem o ângulo. Além disso, as regras atuais de nomenclatura pedem para se omitir o hífen entre os nomes da ramificação e da cadeia principal. Então nós podemos renomear essa cadeia como 3-etil, 2-metil-hexano, apenas omitindo aquele hífen entre a ramificação metil e o hexano. Porém, sempre vamos separar os números dos nomes das ramificações da cadeia principal com o hífen. Porém, os nomes nós podemos representá-los juntos. Vamos agora para mais um exemplo. Nesse exemplo nos é perguntado: qual a fórmula estrutural do 2-metil-hexano? Nesse caso, nós vamos seguir o caminho contrário dos exemplos anteriores. Anteriormente, nós tínhamos a fórmula estrutural e a partir dela definimos um nome, e agora nós temos o nome da cadeia e a partir do nome nós vamos obter a fórmula estrutural correspondente. Para respondermos uma questão como essa, nós vamos começar de trás para frente. Primeira coisa que nós vamos fazer é construir a cadeia principal. Nesse caso, nós sabemos que a cadeia principal é um hexano, e esse hex, o prefixo hex, significa que ele possui 6 carbonos. Então nós escrevemos os 6 carbonos. Como trata-se de um hexano, nós temos apenas ligações simples entre os carbonos. Além disso, nós vimos que nós temos o 2-metil. 2-metil quer dizer que eu tenho uma ramificação metil ligada ao segundo carbono. Então, o carbono 2 eu tenho uma ramificação metil. Praticamente já encerramos aqui a obtenção da fórmula estrutural. Falta apenas distribuirmos os hidrogênios. Em cada um dos carbonos, nós vamos contar o número de ligações que eles já fizeram e colocar hidrogênios para completar
4 ligações. Então no carbono 1, ele fez apenas uma ligação. Nesse caso nós precisamos inserir 3 carbonos, por isso vai ficar CH3. Carbono 2 já fez 3 ligações, então ele vai se ligar apenas um hidrogênio, CH. Carbono 3 fez 2 ligações, vai se ligar 2 hidrogênios, CH2. Carbono 4 com 2 ligações também vai se ligar 2 hidrogênios. Carbono 5 de maneira análoga, 2 ligações, 2 hidrogênios. E o carbono 6 fez apenas uma ligação, precisa se ligar a 3 hidrogênios. Dessa forma nós encerramos aqui a obtenção da fórmula estrutural do 2-metilhexano. Vamos agora para o nosso resumão. Nesse vídeo nós vimos uma série de exemplos utilizando as 5 regras principais de nomenclatura. Só para relembrar, sempre devemos considerar a cadeia principal como a cadeia mais longa. A cadeia principal deve ser numerada para indicar a posição de cada ramificação. A numeração da cadeia principal deve ser feita de tal modo que as ramificações recebam os menores números possíveis. Se tivermos mais de uma ramificação igual, utilizamos os prefixos di, tri, tetra para indicar a quantidade dessas ramificações iguais, e havendo ramificações diferentes, elas serão citadas em ordem alfabética. Além disso, nós vimos 3 novas informações. A primeira é, quando temos 2 ou mais cadeias do mesmo tamanho, devemos escolher como principal a cadeia mais ramificada. A segunda, não é comum escrever a cadeia principal em ângulo, então geralmente representamos ela de forma linear, e nas regras atuais de nomenclatura, nós podemos omitir o hífen entre os nomes da ramificação e da cadeia principal. Encerramos aqui esse vídeo e no próximo vídeo vamos dar seguimento ao nosso estudo das funções orgânicas, estudando a função alceno. Até lá!